Olá pessoal, mais uma videoaula de história e hoje o tema da nossa aula é muito interessante. Nós vamos dar continuidade ao tema sobre a Revolução Francesa. Nós já falamos da França pré-revolucionária, nós já falamos do período da Assembleia Nacional Constituinte, da monarquia constitucional e hoje nós vamos falar do período da Convenção e do período do Diretório. Pois bem, então a Revolução Francesa, que começou em 1789 e a princípio teve a burguesia no poder, né, com muitas mudanças, chega no momento, tá, em que o parlamento, então dividido entre os partidos girondinos e o partido jacobino e o partido do Pântano, né, direita, centro e esquerda, vão estar se revezando no poder. Então, primeiramente, os girondinos na primeira fase da Revolução. E aí, então, o que vai acontecer? No período da Assembleia Nacional Constituinte, que foi o primeiro momento da Revolução, a burguesia vai implantar os direitos civis, né, e os direitos políticos. Lembrando que somente o voto era censitário, somente quem tinha renda votava, e as mulheres também não votavam nesse momento. Depois que é aprovada a Constituição da França, aí começa o período chamado monarquia constitucional, que é aquele momento que o rei não vai aceitar assinar a Constituição para ter obediência a ela e ao parlamento, então ele vai tentar fugir. Nessa fuga ele é capturado, ele é trazido de volta e passa um tempo, um processo onde o parlamento decide pela morte dele e de sua esposa. Muito bem, então a partir do momento em que o governo da burguesia, o governo girondino vai ser questionado, né, pela população mais carente, a população pobre, ela vai reivindicar mudanças, né? Os sans-culottes, os pequenos comerciantes, os camponeses, eles não vão estar satisfeitos com todas essas mudanças que foram muito voltadas para a burguesia e esqueceram da classe baixa. Então, sem esse derramamento de sangue nem briga, naquele momento o próprio parlamento fez a transição. O Partido Jacobino agora passa a ter um líder revolucionário no comando, que seria Robespierre, né, o nome desse líder. Então, o período da Convenção, gente, como que nós vamos classificar? Quem governava a França nesse período era o partido, então, chamado Jacobino, da esquerda do parlamento, que representava a burguesia classe média baixa, e os camponeses e os trabalhadores mais simples, né? Então, o povo pedido nessa mudança, a partir do momento, então, que os jacobinos assumem o poder, vai haver a queda da Assembleia Legislativa e começa o período da Convenção, porque a própria Assembleia, ela vai mudar de nome, de Assembleia ela vai se chamar Convenção, tá certo? E o período da Convenção, por isso que alguns livros tratam esse período de Convenção Jacobina, porque eram os jacobinos, do Partido Jacobino, que estavam no poder. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, então imagine o parlamento dividido em três partes. Lado direito, burguesia, na parte central, planície ou pântano, que era uma burguesia indecisa, né? Eram burgueses que não sabiam se votavam com a alta burguesia, ou com girondinos, ou que votavam com jacobinos. Então, eles eram indecisos. E a parte do lado esquerdo, os jacobinos. Nesse momento, então, da parte da história da Revolução da França, ainda assim, haviam aquelas forças contra-revolucionárias que eram países como, por exemplo, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria, a Espanha, né? A Prússia, Holanda, que se juntaram para poder conter o avanço revolucionário. Então, esses países formaram uma coligação. Ela teve o nome de coligação antifrancesa, né? E eles se reuniam com seus exércitos para invadir a França, mas o povo francês, o povo pobre, pegava em armas e lutava contra essa coligação antifrancesa para expulsar esses exércitos externos, né? Então, o que vai acontecer? Começa, então, o período da Convenção a partir do momento em que tem aí a chegada dos jacobinos em 1793. O período começa em 1792 e vai para o ano seguinte
né, começa com os girondinos, essa troca de partido, de líder, no ano seguinte, 1793. Quais são as principais reformas que vão acontecer nesse período da Convenção Nacional, que é o local onde passa a se chamar Assembleia, né? Então, primeiramente, os jacobinos vão fazer uma reforma agrária, que será o confisco das terras da Igreja Católica, já tinha até sido feito, mas que agora elas não vão mais pertencer ao Estado. Elas vão agora ser vendidas à população pobre, a preços bem baixos. Vai haver a lei do máximo, a criação da lei do máximo, que vai congelar os preços dos alimentos e dos salários também. As colônias francesas tinham escravidão, então a partir daquele momento eles aboliram a escravidão nas colônias francesas. Eles criaram um novo calendário com meses que tinham nomes diferentes de janeiro, fevereiro, março, né? Eram nomes diferenciados. Eles conseguiram fazer vitórias contra a coligação antifrancesa, que são os países que eu citei agora há pouco. Eles criaram um comitê de salvação para organizar a administração da França, fazer defesa externa, e criaram também um comitê de segurança nacional para capturar e punir os inimigos políticos, não importava se eles fossem estrangeiros ou franceses. Se fosse inimigo do partido jacobino, eles perseguiriam, tá? E aí, então, esse período é chamado período do terror, porque realmente vai haver muita perseguição aos inimigos políticos. Então, por conta da crise econômica, das perseguições, o próprio Robespierre não era muito simpatizado pela população, por uma parte da população, principalmente pela alta burguesia. Então, esses líderes da alta burguesia vão se organizar e vão fazer um golpe, tá? Porque o Robespierre vai ter assassinado o Danton, o Hebert, que eram líderes revolucionários importantes, junto com ele, mas em algum momento eles discordaram, então eles foram assassinados. O Marat, que era um líder revolucionário importante, que foi assassinado por uma mulher da burguesia, que era do partido girondino. Então, juntando toda essa questão de perseguição, de terror, de crise, os burgueses se organizam e vão fazer um golpe. O golpe foi no dia 9 do mês Thermidor, que era um mês que eles tinham na França. Ele é também chamado de reação termidoriana. Então, eles vão tirar do poder o Robespierre e vão matar o Robespierre na guilhotina, tá? E aí começa um novo período que a burguesia vem para o poder novamente, ela vai se consolidar, tá? Lembrando que no período que a gente está falando da convenção, já não tinha mais rei, né? Então é colocada a proclamação da Primeira República da França, tá, gente? A Primeira República foi no período da convenção. 1793, com a chegada dos jacobinos. E aí, então, quando vem esse golpe do 9 do Thermidor, que é o nome do golpe que foi dado pela burguesia em cima dos jacobinos, instala-se um novo período, chamado período do Diretório, que vai de 1795 até 1799. Aí sim, a burguesia vai voltar para o poder e ela vai se consolidar. Toda medida radical que tinha sido tomada pelos jacobinos, por exemplo, a libertação da escravidão nas colônias, eles vão voltar com a escravidão nas colônias novamente, eles vão anular as medidas radicais, por exemplo, a lei do máximo, que congelava os preços, eles vão tirar essa lei de circulação, eles vão fazer uma nova Constituição e a partir daí que o governo deles vai passar a se chamar Diretório, mas mesmo assim havia uma crise econômica e havia fome e havia desemprego. Esse governo do Diretório não governava para os pobres, não ligava para eles. E é por causa disso que alguns líderes revolucionários de esquerda defendiam uma igualdade social. Por exemplo, o Graco Babô, que ele defendeu direitos iguais para todos. E ele fez uma conspiração aí, então foi chamada Conspiração dos Iguais, né, onde ele queria que todos fossem iguais. Bom, podemos caracterizar então o governo do Diretório como um governo que governou para a elite burguesa, né? Haviam 5 membros da alta burguesia. O poder legislativo, então, ele vai se tornar bicameral, duplo, né?
Então foi criado aí, a partir do diretório, a Câmara dos 500 e a Câmara dos Anciãos, tá? Era um governo corrupto, com uma crise política muito séria, econômica e afastada da população. Nesse contexto, havia uma figura muito importante, que estava crescendo a sua imagem dentro da França, que é o general Napoleão Bonaparte. Ele estava naquelas guerras pela defesa da França nas coligações antifrancesas. Ele conseguia fazer a derrota daqueles países que vinham invadir, né, a França. Aqueles países como Áustria, Inglaterra, Espanha, Holanda, Rússia, né? Então ele começou a se tornar uma figura muito importante. E ele vai ser o causador de mais um golpe da França, que é no mês Brumário. Então o nome do golpe é chamado Golpe do 18 Brumário, que foi o dia e o mês em que o Napoleão, em 1799, com o apoio da alta burguesia, vai tomar o poder na França. E aí, isso daí vai ser o motivo, o capítulo da nossa próxima videoaula, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.